Então, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, né? Espero que dê tempo dessa aula ser publicada antes de meia-noite. São 11h20 da noite. Diante dos imprevistos e tem até uma parte engraçada, né? Eu passei o dia todo no campus tentando gravar a aula de vocês, mas naquele terreno ao lado do campus, que é do campus na verdade aquele terreno, né? Passaram a tarde inteira cortando uma árvore que tem lá. Eu, inclusive, passei a tarde inteira com dor de cabeça. E todas as vezes que eu tentava iniciar a gravar a aula de vocês, o pessoal começava a cortar a árvore. Quando eles davam intervalo, não, agora vai dar tempo. Eles começavam, enfim. Eu não consegui, né? E teve um imprevisto com minha filha, acabou que eu não consegui, de maneira alguma, gravar essa aula no dia de ontem, tá? Mas aqui estamos. Então, como eu já expliquei a vocês, né, a disciplina ela foi modelada de uma maneira extremamente desafiadora. Ela foi projetada de uma maneira extremamente desafiadora. Nós já falamos sobre conceitos básicos da engenharia de software na primeira semana. Na segunda semana, focamos em banco de dados, em modelagem de banco de dados, quando passamos a primeira atividade da disciplina. E essa semana e a próxima é específica para tratar sobre análise, ou melhor dizendo, modelagem de software. Utilizando o que? O ML. Na primeira semana, nós já introduzimos o ML. Nós já falamos de forma bastante superficial sobre o ML. Hoje, nós iremos começar a detalhar através de um diagrama específico chamado diagrama de casos de uso, tá? Então essa é a nossa 13ª aula e assim nós iniciamos. O que é um diagrama de casos de uso? Diagrama de casos de uso é um desenho, é um gráfico, né, que possibilita que nós, tanto programadores, analistas, como usuários e clientes, possam compreender o comportamento externo do sistema, de quem usa, né? Mas é importante dizer, que a gente vai ver isso ainda hoje, nessa aula, que caso de uso é uma coisa, diagrama de caso de uso é outra coisa. Como essa aula é uma aula de diagramas de casos de uso, nós focaremos nos diagramas. Mas os diagramas, eles representam de forma gráfica os casos de uso. A gente vai detalhar isso daqui a pouco, tá? Então, quando eu faço questão de dizer isso nesse primeiro slide, eu o digo por quê? Porque, na verdade, não é só o diagrama de casos de uso que permite uma melhor compreensão do comportamento externo do sistema, mas os próprios casos de uso permitem isso. O diagrama, por sua notação gráfica, nos ajuda, mas o caso de uso em si, parte textual, em resumo, o caso de uso é o quê? É uma representação sobre funcionalidades, sobre casos de uso do sistema, sobre uma funcionalidade do sistema. Então, o que seria o contexto do sistema, né? Seria identificar as funcionalidades, as interações dos atores, né, e seus papéis. O que são os atores? São os usuários, são outros sistemas, são pessoas que são impactadas diretamente com o uso do sistema. Pessoas ou organizações também, tá? Então, os casos de uso permitem modelar o comportamento do sistema, né, ou seja, o contexto de um sistema, tá? Onde ele está incluído, mas também os requisitos de um sistema. Os casos de uso, eles especificam o que o sistema deve fazer, quais são as funcionalidades. Ele não se preocupa em como essas funcionalidades serão implementadas. Então, normalmente, casos de uso são utilizados no início da atividade de análise, no início da atividade de modelagem, principalmente na fase de levantamento de requisitos. Como assim, Bruno? Na fase de investigação de requisitos.
Então é comum a gente identificar casos de uso dessa maneira. Por exemplo, estamos projetando um software para uma clínica de bairro. Quando a gente começa a investigar os requisitos, ou seja, com discussões, com análise de documentos, de prontuários médicos, né, com investigação de como a clínica funciona, a gente começa, existe um caso de uso, cadastrar paciente é um caso de uso. Existe um caso de uso, realizar atendimento de paciente pelo médico. Existe um caso de uso aqui, realizar exame. Todos esses são casos de uso. Como é que eu modelo isso? Nós iremos aprender, tá? Então é comum também que o diagrama de caso de uso seja consultado ao longo do processo de desenvolvimento, como também modificado à medida que a gente vai conhecendo o que a gente quer desenvolver, vai amadurecendo o processo. Isso aqui que eu tinha modelado assim não é assim não, isso aqui que eu tinha escrito assim, aqui não é assim não, tá? Então a gente vai melhorando o processo. Então, os casos de uso representam os requisitos funcionais. Bruno, não sei o que é requisito funcional. Requisito você já sabe. Requisitos é tudo aquilo que o programa deve fazer, ou deve atender, ou deve ter como propriedade. Requisito funcional são aqueles requisitos que estão relacionados à funcionalidade. Existem também os requisitos não funcionais, que normalmente estão relacionados a propriedades do sistema. Por exemplo, o sistema deve ser confiável, deve ser seguro, deve ter um desempenho de acordo com tal taxa, né? Normalmente um requisito não funcional tem que ser quantificado, inclusive. Mas isso aqui é assunto para outra aula, para engenharia de requisitos. Mas basicamente, casos de uso representam funcionalidades, requisitos funcionais, tá? Então, o termo casos de uso representa as funcionalidades do sistema. Eles podem ser escritos, como eu disse no primeiro slide, tanto de forma textual como de forma gráfica, utilizando os diagramas de casos de uso, né? Então, casos de uso podem ser representados textualmente ou graficamente, como eu já falei, tá? O padrão de notação textual depende do processo de desenvolvimento. Para quem já pagou a PS, sabe o que é um processo. A grosso modo, um processo é uma forma de se implementar software. Então existem várias formas, inclusive formas que nem chamam casos de uso e casos de uso, chamam de outras formas, com outros nomes. Mas em geral, um caso de uso poderia ser escrito assim, para um sistema de uma biblioteca. O caso de uso, tratado de evoluções, poderia ser escrito assim, de maneira bem detalhada. Olha, primeiro cenário de sucesso do caso de uso, quando o usuário consegue fazer uma devolução. Então ele descreve aqui cenários alternativos, quando ele paga por crédito, paga via crédito, quando ele tem um problema de identificador do item que não foi encontrado no sistema, enfim, aqui trata todas as situações desse cenário, tá? Esse caso de uso poderia ser escrito de outra maneira, de maneira mais resumida, tá? Um caso de uso, por exemplo, chamado processar a venda. Então aqui nós vemos dois casos de uso diferentes, sendo escritos de forma textual, de uma forma mais detalhada e de uma forma aqui mais resumida. O livro de Craig Larman, que inclusive eu compartilhei com vocês ontem um capítulo, né? Ele tem até que ele aqui, ele detalha bem essa questão dos formatos de se escrever casos de uso. Então vale a pena comprar esse livro e estudar aí toda essa parte de modelagem de UML. É um livro muito rico, tá? E eu posso, além do formato textual, representar um caso de uso de forma diagramática, de forma gráfica, né? Então, casos de uso podem ser apresentados durante as reuniões iniciais com os clientes. Por quê? Porque ajuda a ilustrar, a representar o comportamento do sistema, facilita a compreensão dos usuários sobre aquilo que os analistas compreenderam do sistema e como o sistema se comportará com o ambiente externo, se era aquilo de fato que os usuários esperavam, tá? E auxilia na identificação de possíveis falhas de especificação de requisitos. Os clientes observaram que os analistas modelaram
algum comportamento de maneira equivocada. Eles dizem, olha, isso aqui não é para ser assim não, é para ser assado, e por aí vai. Então, alguns processos de desenvolvimento de software sugerem apresentar o diagrama de casos de uso com um protótipo. O que é um protótipo? Um protótipo pode ser tanto parte do produto a ser entregue, já com qualidade de produto final, como pode ser um protótipo de fato, ou seja, o produto feito de uma maneira que não atende ainda a qualidade de um produto final, né? Mas simplesmente para que entendam como ele vai ser construído, né? Então, casos de uso auxiliam a identificar os tipos de usuário que irão interagir com o sistema, como por exemplo, identificar quais são os papéis que os usuários irão assumir, quais são as funções que serão requisitadas por cada usuário específico, né? Então, o diagrama de casos de uso possui 2 itens principais: os atores e os próprios casos de uso. Quem são os atores? Os atores representam papéis desempenhados por diversos usuários, que podem ser organizações, que podem ser pessoas, seres humanos, que podem ser inclusive software ou hardware. Então, esses atores eles são representados por um símbolo conhecido como bonecos palitos ou bonecos magros. E ele sempre tem embaixo alguma descrição sobre, de fato, o que eles representam. Os casos de uso, por outro lado, representam o quê? As funcionalidades, os serviços, as funções que o usuário deve executar no sistema. Por exemplo, emitir relatório, cadastrar a venda. Então, eles expressam e documentam os comportamentos pretendidos para as funções do sistema. Então, em geral, um caso de uso pode representar uma tela do sistema, um serviço do sistema, uma opção de uma interface, né? Então, casos de uso são representados por elipse no diagrama, contendo um texto que representa exatamente qual funcionalidade ele presta. Então, casos de uso e atores, eles se conectam entre si no diagrama, se associam, eles interagem entre si. Afinal, um caso de uso ele é ativado por um ator, que por sua vez, os atores podem se relacionar com um tipo específico de relacionamento que a gente vai ver, e casos de uso podem se relacionar com 3 tipos diferentes de relacionamento, como também a gente vai ver, né? Então, um ator se relaciona com caso de uso, um caso de uso com caso de uso e um ator com ator, como a gente vai ver. Primeiro, associações entre atores e casos de uso. Então, demonstra que o ator utiliza de alguma maneira uma função de um caso de uso. Um ator pode executar a função, tá? Eu posso, enquanto ator, executar a função, ou como eu disse inclusive no início da aula, um ator ele pode ser um partícipe daquele caso de uso, mas simplesmente como um componente que irá receber algo daquela execução daquele caso de uso. Então, essa conexão entre ator e caso de uso é representada por uma linha contínua, tá? Entre ambos, certo? E essa é, na verdade, a primeira conexão entre os elementos do caso de uso. É aqui que tudo começa, como a gente vai ver. Existe também a associação entre casos de uso, né? E essas associações podem ser de 3 tipos. Tanto associação por herança, como por inclusão, include, e por extend, extensão, tá? Então, a especialização ou generalização, também conhecida como herança, associa casos de uso que têm características semelhantes. Por exemplo, eu poderia ter um caso de uso, a abertura de conta, mas eu posso também abrir uma conta que não é uma conta simples, é uma conta poupança, ou uma conta que não é uma conta simples, é uma conta especial. Então aqui é o conceito de herança que vocês já conhecem bem lá da programação orientada a objetos. Como é que eu represento a herança entre casos de uso? Exatamente como a gente representa quando a gente viu lá na PO em diagramas de classes, que eu espero que vocês tenham visto.
com a setinha apontando para o caso de uso mãe ou super caso de uso. Relacionamento de inclusão entre casos de uso é utilizado quando um caso de uso ele utiliza, certo, de forma obrigatória no cenário outro caso de uso, tá? Então, basicamente, a representação no diagrama é feita com uma linha tracejada, tá? E com um rótulo que a gente chama de estereótipo, certo? Ele fica entre sinais de menor, maior, maior, menor, com a palavrinha include. O que é que esse caso de uso em tela está mostrando para a gente? Olha só, está mostrando que um cliente ele pode fazer um saque, mas quando ele faz um saque, automaticamente, obrigatoriamente, include, tem que ir para o caso de uso registrar movimento. Isso ocorre também quando o cliente faz um depósito, certo? E veja só que tanto o saque como o depósito tem um outro ator envolvido, que não é o ator que deu gatilho no caso de uso. Ele simplesmente é alguém, ou nesse caso uma organização, que está envolvido com o caso de uso. É isso? Então veja que tanto quando eu faço um saque como quando eu faço um depósito, aquele saque e aquele depósito tem o seu movimento registrado, que é óbvio. Se você for pensar programaticamente falando, isso aqui não deixa de ser a lógica da programação desses métodos, desses casos de uso, que em algum momento vão ser métodos, se a gente está falando de programação orientada a objetos. Já a associação de extensão, ela é opcional, tá? Então vejam só, aqui eu tenho um cliente que quer encerrar uma conta. Caso de uso encerrar a conta, envolve também o banco. Mas vejam só, o extend, ele diz o seguinte: quando eu vou encerrar a conta, eu posso fazer um saque. Porque como assim eu posso? E se eu não tiver saldo na minha conta na hora de encerrar, eu preciso fazer o saque? Não preciso. Ou eu posso fazer um depósito. Sim, se você tiver alguma taxa pendente, então você pode fazer um depósito, né? Veja que o extend, ou melhor, a extensão, ela tem um estereótipo extend e a setinha tracejada é apontada para o caso de uso obrigatório, do opcional para obrigatório. Por fim, a associação entre atores. Eu disse que só tinha um tipo de associação entre atores, que é o quê? A associação de herança. Não existe associação entre atores que não seja de especialização e generalização, tá? E isso acontece em que situação? Em situações em que atores possuem características semelhantes. Então aqui nesse caso tem uma pessoa, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Por exemplo, a abertura de uma conta pode ser feita por uma empresa ou por uma pessoa física, né? Então olha só, agora eu só vou apresentar para vocês a anotação de casos de uso de forma resumida. Aqui foi inclusive extraído do livro de Craig Larman, onde eu tenho aqui, olha, o ator cliente, ele está envolvido com o caso de uso processar a venda, certo? Então imagina aqui, ó, PDV proxy. Esse aqui, esse retângulo, a gente chama de fronteira do sistema. Ele não é obrigatório, mas é muito útil. Por quê? Porque eu sei que quem está do lado de fora dele é um ambiente externo. Quem está dentro é o próprio sistema, né? Então aqui é um sistema de PDV, ou seja, de ponto de venda. Vamos pensar um sistema de, nesse caso, poderia ser de um supermercado, tá? De uma biblioteca. Então, cliente processa a venda. Quem é que está envolvido nesse caso de uso? Olha, um ator chamado Serviço de Autorização de Pagamento, a maquininha. Veja que eu tenho outros atores aqui representados de outra forma, que não é com o boneco palito. Você não explicou isso, Bruno. Sim, aqui é uma aula extremamente resumida, né? Com aquilo que é mais útil para vocês poderem criar os diagramas de vocês. Vocês vão ter que investigar, inclusive, outras fontes. Mas basicamente é por isso que eu coloquei esses slides de notação geral, para que eu possa explicar outros conceitos da sintaxe. Eu posso sim representar um ator sem que seja com boneco palito. Basta utilizar o estereótipo Hector
ou ator em português. Então aqui eu tenho outro ator, ó, que calcula os impostos quando processa uma venda. Outro que é um sistema, tá? Que é o sistema de contabilidade. Normalmente se usa essa representação aqui quando são sistemas, tá? Mas eu posso utilizar isso aqui também. Veja só, caixa também está envolvido com o caso de uso processar a venda, tá? Gerente também está envolvido. Quer dizer que ele está sempre envolvido? Não, pode estar envolvido. Onde é que eu explico isso? Na documentação do software, tá? Eu tenho outros casos de uso aqui, tá? Então, basicamente, eu quero que vocês lembrem que as circunferências representam os casos de uso. Aqui nós temos os atores, como eu já mostrei. Aqui a notação alternativa de ator, né? Aqui a comunicação entre ator e casos de uso. A fronteira do sistema, como eu expliquei, tá? Aqui é a explicação, uma nota, isso aqui é importante. Eu posso ter em um ML uma nota explicativa, ela tem exatamente esse símbolo. Então aqui está explicando, ó, que eu preciso verificar se o cliente efetuou o pagamento. Então quando eu, enquanto analista, olho esse diagrama e vejo que tem essa nota, eu sei que na hora que eu for implementar esse caso de uso, eu tenho que verificar se o cliente efetuou o pagamento. Então aqui eu tenho que uma nota explicativa que ela é utilizada justamente para dar mais detalhes sobre alguma informação do diagrama, tá? Então aqui eu coloquei outros dois exemplos e a gente pode ver aqui, ó, inclusão, um paciente marca uma consulta, envolve a secretária, assim como cancelamento de consulta. Mas quando ele marca, ele obrigatoriamente, o include, ele vai procurar o registro do paciente. Ó, eu quero ver se o paciente ele está registrado, né? Se tem, tá lá no meu banco de dados para poder marcar a consulta, tá? Poderia dar continuidade aqui, detalhar mais? Poderia, mas parei aqui. O paciente pede remédio. Para pedir um remédio lá na clínica, faz o quê? Procura o registro dele. Isso envolve o doutor, tá? Aqui eu tenho uma herança, ó, de uma especialização, generalização de atores, né? Onde eu tenho aqui um cliente, pode ser um coletor ou um reabastecedor de uma maquinazinha de self-service, aquelas maquinazinhas que tem em posto de gasolina, rodoviária, aeroporto, onde você pode comprar uma coca, um salgado, um amendoim. Você mesmo fazer isso. Então, ó, o cliente compra o produto, mas também tem um camarada que reabastece, ó, e ele pode reabastecer, né? O que inclui abrir lá a máquina. Tem também o camarada que coleta dinheiro, ele coleta dinheiro para abrir, para coletar ele abre a máquina e assim sucessivamente, tá? Gente, como é que eu quero que vocês, eu vou passar uma atividade ao final da semana sobre diagramas, né? Não somente casos de uso. Como é que vocês vão criar esses diagramas? Vocês vão utilizar ferramentas case, que eu já expliquei para vocês o que é, né? Existem diversas no mercado. Eu até sugeri algumas em banco de dados como Draw.io, tem o ML também, tá? Mas tem uma bastante conhecida que é a Asta. Então vocês ficam à vontade para usar Asta, Draw.io ou qualquer outra que vocês tenham encontrado e que tenham achado melhor, contanto que vocês me digam qual que vão utilizar para as atividades que nós passamos e que nós iremos passar. Tá bom, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.